foram depois as decisões, o acórdão, e ele desce para o primeiro grau. Tá? Autos suplementares, a partir do PJE na segunda instância no Rio, é dispensada a formação nesses casos que estão aqui. É importante que vocês sempre conheçam e sempre informem no site de cada seccional as regulamentações internas, porque, às vezes, cada tribunal tem a sua regulamentação, ok? Agravo regimental e embargos de declaração no Rio de Janeiro é processada nos mesmos autos e levada a julgamento como embargos. Vai depender de como cada seccional trabalha, entendeu? No Rio de Janeiro, eles resolveram fazer assim, mas não é um procedimento padrão. Está pendente, na última notícia que eu tive, de decisão do CSJT para ser processado como incidente. Por quê? Se processa como incidente, aumenta o número de processos daquele regional, né? Aí consegue mais dinheiro, mais funcionário, entendeu? Tem tudo isso. Mas cada um trabalha de uma forma. Então, o que o CSJT precisa fazer agora é definir como faz. O Rio, que já tem muito, ele não está querendo ter mais, não. Ele quer ter cada vez menos. Tá? Então, o TRT segundo grau, gente, são os mesmos procedimentos. Processo, olha lá, novo processo, mesma coisa. Veja que nós temos ali, que no Rio de Janeiro nós temos mais, né? Qual é o tribunal? Se eu tô logada no TRT da primeira, automaticamente aquele campo não tem como eu mudar. E vem a classe judicial. Aqui você vai separar. Veja que na 12ª só tinha o quê? 2, tá? Vamos fazer, então, aqui um mandado de segurança e nunca se esquecendo de clicar no inserir, gravar, incluir. Polo passivo. Lembra que o Zé Vitor passou para vocês como é que a gente, sempre clicando no mais, você vai o quê? Vai incluindo os dados. Então, vamos lá. Autoridade coatora. Repara que ele já está pré-marcado aqui. Não é? E se eu clicar naquela, toda vez que tem uma setinha, uma verde, uma azul, você repara que você vai poder escolher alguma dessas opções. Tá, mas eu não quero nenhuma dessas. Não tem problema. Olha onde é que eu vou. Eu crio uma nova autoridade. E aqui eu vou escolher complementar o cadastro dessa nova autoridade. O nome e o órgão vinculado. Ok? Aqui a gente vai só preenchendo. Inclui, pode inserir e voltar. Litisconsorte. Olha lá, em outros participantes. Clica no mais, escolhe o tipo de participação. Repara que toda vez que tem a setinha, significa que eu não tenho oportunidade de digitar. Eu tenho sempre, obrigatoriamente, que escolher alguma das opções que estão sendo fornecidas. Segundo passo, tipo de pessoa, física ou jurídica. Só isso. E vai, depois, a petição, como o Zé Vitor ensinou. Ok? Eu faço uma apresentação, não faço em tempo real, não, porque o site do Rio de Janeiro é inconfiável, né? Então, eu prefiro printar as telas do que ficar acessando em tempo real. Você vai falar disso, Zé Vitor, assistente de advogado? Ele sumiu. Ele já falou disso? Tá. Então, eu vou lá, tomei. Escritório de advocacia, gente, saiu da nossa vida. E é o grande problema dos escritórios, é o grande problema de jurídicos corporativos grandes. Ninguém sabe mais como faz, porque não tem como fazer. Eu não vou falar o que era errado, mas tinha tudo errado. Agora, inclusive, os advogados da Caixa estão trabalhando nessa ferramenta, o que significa que pode vir vai dar certo, né? Porque da forma como estava também não estava funcionando. O que nós estamos falando no Rio de Janeiro para os advogados é utilizarem esse assistente de advogado. Não é o ideal? Não é essa assistente toda, mas ainda é melhor do que você ficar sozinho. Vamos lá, configuração, isso aqui vai estar no menu superior, né? Configuração, pessoa, advogado, assistente de advogado. Não é todo tribunal que está com esse recurso disponível. São Paulo não tem assistente de advogado. Não? Não. Que lindo. Alguém mais tem? Pará tem. Depende da versão, né?
Olha aqui, ó, assistente de advogado. O que é interessante? Não precisa ser advogado. Não precisa ser estagiário. Pode ser uma secretária. O assessor, assistente de advogado, ele fica vinculado a um advogado apenas. Não. Tá, então que seja um. Depois a gente vê as informações desencontradas, tá vendo? Ele é do Rio também. Ele sabe de uma coisa, eu sei de outra. Então a gente vai atrás do oráculo, né, para ver o que ele vai falar. Porque cada oráculo vai dizer uma coisa também. Eu já perguntei, porque se eu tiver que ser assistente de um só, então não me adianta. Mas pelo menos é melhor ter um do que nenhum, né? Nessa altura do campeonato. Vamos trabalhar com a realidade? Negra, mas vamos, olha lá. Pessoa cadastrada pelo advogado. Não precisa ser. Pode ser a sua secretária. Tá? Ou seja, quem é? É a pessoa que vai fazer aquele trabalho todo que o Zé Vitor mostrou. Vamos combinar que não é o sênior que vai ficar no PDF, no Ctrl-V, no Ctrl-C, no T, no W. Não vai ser, né? Então, essa pessoa vai poder fazer o quê? Ela vai poder preparar o ato processual e depois chega o advogado no seu painel, que vai estar, o advogado que vai assinar, não é? Aquela petição vai estar lá aguardando a assinatura. Na hora ele chega, já está tudo pronto, ele assina e a petição vai, sem precisar compartilhar com a sua senha PIN também, que é legal. Então, você vai ter que dizer quem é, e você vai acessar todos os serviços do PJE, ok? Menos assinar, protocolizar e receber intimação também. Mas, para a gente, é importante o quê? O advogado pode deixar uma outra pessoa responsável por isso. Está lá, bloqueado para assinar e confirmar a intimação. Estagiários, é a mesma coisa que eu brinquei com vocês ontem, é a redenção dos estagiários, né? Eles vão poder preparar isso aqui tudo. Anexa documento, não, aqui. Como é que nós fazemos isso? Nós vamos lá, consulta advogados, assistentes cadastrados, e eu vou cadastrar um assistente. Está aqui, ó, pesquisa, naquela aba que eu mostrei para vocês de assistente, pré-cadastro. E eu vou confirmar o nome da pessoa, confirmo, e a partir daqui, desculpa, olha aqui em cima o que eu vou ter que preencher dele. Todas essas informações. O escritório que está vinculado, documento de identificação, endereço, meio de contato. Aqui você cadastra a pessoa que vai, e você está autorizando que ela trabalhe para você. Olha aqui, todos esses dados. Você pode adicionar... Olha só, aqui você pode adicionar... Você pode ter mais de um assistente. O assistente não pode... Vamos ver. Eu posso ter mais de um, eu como advogado, está ali. Sim, claro. Sem certificado não acessa. Olha aqui, nós vamos preencher tudo isso aqui, gente, e dizer que um advogado autorizando ele a trabalhar. Repara, é gestor? Não. Assina digitalmente? Não. Já está preenchido aqui. Você diz para mim se ele você vai informar se ele vai assinar ou não. Em algumas versões, isso já vem pré-marcado também, porque já que ele não pode fazer isso, não haveria necessidade de eu ficar preenchendo isso aqui, esses dados também. É claro que, se somente acessa o sistema com certificado digital, o assistente, a sua secretária, terá necessariamente que... Exatamente. Faz qualquer um outro da CETSign, qualquer outro que não seja da OAB, tá? Qual é? O Pará está avisando que já voltou ao escritório de advocacia. É uma caixinha de surpresa. Entra aí. R o quê? Gente, na R10 voltou o escritório de advocacia. Navega aí. Olha que coisa boa. R7, R9, agora já tem R10. Está vendo? Quando a gente está tentando aprender uma, vem uma nova. Vamos lá, assina digitalmente, gestor inclui. Veja,
automaticamente o sistema vinculou a assistente ao advogado corrente. Quem é o advogado? Tá? Aí já vem dizendo aqui quais são as ações que ela está autorizada a fazer. Ok? Vou mostrar aqui. Vou cadastrar todos os documentos dele. O sistema é intuitivo, gente. Eu não acho ele difícil. Eu acho ele trabalhoso. Tem que muito tempo para digitar isso aqui tudo. Você pode botar, vai ter que preencher endereço, meio de contato, outros nomes. Quer dizer, se você tem um escritório, um advogado que é seu correspondente, por exemplo, em outro estado, você poderia, então, aqui habilitá-lo como assistente também, com o nome dele, com o nome da cidade. Escritório que trabalha com muitas sessões, né? Bom, pesquisa está aqui. Repara que ele está com a situação de quê? Ativo. Agora, o que é importante? Quando o assistente ou o estagiário não estiver mais no seu escritório, é importante que você tire ele como assistente. Troque ele de ativo para inativo. Isso é fundamental. Esse link direto do RH com quem cuida. Né? Aí uma dúvida que eu tive, que eu perguntei lá para o desembargador, foi o seguinte: tá, eu esqueci de inativar o registro do assistente. Ele consegue trabalhar em outro? Consegue. Quer dizer, ele pode ser também de outro escritório. Mas isso aí é legal, que a gente já coloque no automático do procedimento de rotina de escritório. Só no TRT15, que é São Paulo, mais interior, assistente já existe. Tá? No TRT2, São Paulo, capital, que não existe mesmo assistente ainda na versão. Então é a festa das versões, né? São Paulo, gente, o tempo dirá. Eu quero que você depois você confirme. Conversaremos muito sobre isso. Não, mas eu quero saber. Me contaram que São Paulo não terá o problema que o Rio de Janeiro teve. Porque, já sabendo que o Rio que apanhamos os advogados, continuamos a apanhar, o sistema em São Paulo começou só pela execução de sentença. Falei, gente, eles não vão ter problemas. Quer dizer, espera-se que não, que até lá, porque não começou como foi no Rio de Janeiro, em 2 meses, 78 varas, 78 problemas, sem falar no interior. Vocês começando pela fase final da execução de sentença, espera-se que esse tenha sido uma decisão inteligente justamente para minimizar os problemas tanto de acesso, de estabilidade do próprio sistema, como também da interface do advogado com o sistema. É uma realidade mesmo, porque no TRT15 como entrou no Rio, e foi bem dificultoso. Eu tive dando algumas aulas no interior e o pessoal passou muito apuro e muita dificuldade, advogados sendo cerceados mesmo do trabalho. Foi bem complicado. Eu espero mesmo que são 90 varas no Barra Funda, né? Imagina isso. Até o fim de novembro está entrando as execuções todas. Essa é a previsão, vamos ver. Cada regional com a sua vivência, né? Temos 500 varas de PJE, 102 ou 109 estão no Rio, gente. Então, é só você fazer quantos problemas tem de quem tem 3, quem tem 4, quem tem 109 varas. Nós temos mais que São Paulo, mas, se Deus quiser, vocês vão barrar a gente. Deixa a gente quieto, porque o cronograma também parou, o nosso. Tá? Não. Abafa. Amanhã vai instalar a Vale em Niterói. Ali vai dar grandes problemas. Espero que não, né? E queimados também. Mas o cronograma está encerrado. Esse só foi instalado porque ele já estava marcado antes. E não conseguiu instalar a vara, sabe por quê? Problemas com a Oi, com a telefonia de cabeamento. E vamos lá, inativo ou assistente. Então, não se esquece de colocar no seu procedimento interno a ativação e a inativação do assistente que você elegeu. Né? Não vai deixar ele por ali. Tá? Aí a gente pode inativar o registro. Está vendo aquele ícone aqui? Agora, vocês vão ter que ver em cada TRT se tem essa opção. Olha quantas informações importantes nós já recebemos aqui. Tem uns que tem, outros que não.
Não, mas ele vai comprar um certificado digital, sem ser da OAB. Aqui, mesmo sem assistente, mesmo sem assinar, só acessa o sistema com o certificado. Tem que ver. Cadê o Léo? Não tem um A1 da CertSign por um ano, mais barato? Não, mas o A1 é no computador. Ele está falando que o A1 tem no computador. Eu não quero. Eu quero de um ano no Smart Card. Mas tu consegue também, de um ano no Smart Card. Aí é CertSign. CertSign. Não precisa comprar esse ICPF que é 12, 18 meses e é por 400, 300 e tantos. Mas isso para acesso. O problema todo deles é colocar, tem que pedir para colocar, né, colega? Tem que pedir para colocar o número da ordem, porque eles vêm sem o número da ordem, né? O que vem com o número de ordem e que provavelmente daqui a pouco os tribunais vão exigir também na identificação é só o A3. Tá, mas por enquanto pode... Bom, pode ser para um estagiário. É um estagiário, uma secretária, entendeu? Um gestor do escritório. Todos os escritórios têm os seus gestores. Então, existe a opção de você não comprar um de 3 anos. Você pode comprar o de 1 ano, porque às vezes o estagiário forma, né? Assistente sai, vai comprando de... Até porque, pela lei, agora só pode ficar 2 no mesmo escritório. Ele aprendeu... Não fala de estagiário. Olha lá. Deseja inativar esse registro? Ok. Gente, eu só mostrando aqui para vocês que existe essa possibilidade. Isso aqui eu não posso deixar de falar, né? Eu escrevi um artigo sobre isso, violação tecnológica de prerrogativas. A partir do momento que eu não tenho acesso ao sistema do tribunal, a partir do momento que eu não consigo advogar, na verdade, nós estamos falando de violações tecnológicas de prerrogativas. Tá? Cadê o Zé Vitor? E eu vou falar o quê? Internet. Perguntas da internet, vamos lá. A colega Fernanda pergunta: os tribunais estão aceitando o credenciamento para o PJE de advogado de outros estados? Exemplo, eu, com a OAB RJ, consigo me cadastrar no processo de São Paulo, já que podemos ter 5 processos onde não somos cadastrados? Eu estou perguntando porque é uma dúvida muito recorrente dessas pessoas, tá certo? Pode fazer o cadastro. Pode fazer. Enfim, quem vai responder? Você? O Miguel? Não, ele responde. Eu que me meti, desculpa. Não, pode fazer sem problema nenhum. Tem que fazer, como foi dito aqui, são 2 cadastros que se faz, né, em cada tribunal. Então é bom que já faça nos tribunais que for atuar e que representa, tem empresas, por exemplo, que representam diversos estados, então é bom que já faça no tribunal, no primeiro e segundo grau, já faça o cadastro sem problema nenhum. Né? Não tem problema. A única coisa que vai precisar é do certificado para fazer. Né? Usa aqui, ó. Deixa, tu responde. Eu só me meti. Próxima, Marcelo fez a seguinte pergunta. Por que o sistema não se permite arquivos grandes para protocolar petições e outros documentos? Não seria mais simples permitir isso do que ensinar os advogados a dividir arquivos? Sou advogado, mas também sem programar computadores, e sei que isto é possível. Respondo, então, vamos lá. Existe uma coisa em relação a esses sistemas. Os tribunais têm conhecimento que a tecnologia, a infraestrutura de acesso à internet no Brasil todo, ela ainda é muito difícil. Então, se eu pegar um arquivo, supondo, de 10 megas, eu vou levar muito tempo e, tendo uma linha instável, ela pode cair e interromper aquela transmissão. Então, o que foi feito no primeiro momento se deve a os arquivos desse tamanho se deve a 2 motivos. A necessidade de um espaço pequeno para armazenamento de dados, né? Então isso seria uma facilidade da transformação, do envio desses dados para o sistema. Então por isso que se usa esse limitador de 1.5 mega. Isso não deixa de ser bom também para nós advogados, porque imagina daqui a pouco cai a linha, acontece alguma coisa no meio da transmissão, eu vou ter que refazer todo o envio, recomeçar todo o envio, e gera uma insegurança que muitas vezes eu vou ter enviado 2 vezes aquele mesmo documento e tudo mais. Então,
tendo isso, é uma facilidade que se tem. E outra coisa também que a gente tem que pensar, esse 1.5, ele também vem a calhar no sentido de que eu vou colocar menos documentos dentro de um arquivo. Ou seja, eu vou ter menos dados ali dentro. Então, até para eu localizar documentos dentro do processo, ele acaba ficando mais fácil. Se eu colocar o nome direitinho daqueles documentos, daquele grupo de documentos que está ali, eu vou ter uma facilidade maior de localizar os dados. Agora, eu posso mandar quantos arquivos forem necessários com 1.5 MB sem problema nenhum. Qual é a próxima pergunta? Essa pergunta é para a professora Ana Amélia. Professora Ana Amélia, uma pessoa pode ser cadastrada no PJE como assistente de mais de um advogado? Existe limitação no sistema para isso? Pode ser de mais de um advogado também. Agora, nós temos que saber se... como é que foi a nossa dúvida? Eu posso ser assistente de vários advogados. Bom, esse colega aqui, Pedro Marcondes, de Campinas, pergunta o seguinte: gostaria, se possível, para o Vitor. Vitor? Tá. Gostaria de, se possível, a resposta dessa pergunta ao final. Como realizar embargos auriculares em comarcas que tenham procedimento digital? Creio que esta informação é de ajuda para a melhor prática. Em arquivo de som. Deixa eu só... antes de você responder, Em arquivo o de som com TJ fone de começou a fazer segundo grau, né? Peticionamento eletrônico. Aí nós estávamos lá no grupo interativo e tal, e veio, eu tinha que entregar um memorial. Eu falei, o processo eletrônico, como é que eu entrego o memorial? Aí eu perguntei para o juiz, ele falou assim, boa pergunta. Doutora Ana Amélia. Aí foi papel. Depois me dá uma parte. Me confere uma parte. Sim. Rubens, Tocantins. Oi, Rubens. Vamos tentar extrair um pouquinho de academia dessa pergunta aí. De fato, eu tenho percebido uma certa dificuldade, eu não sei quem trabalha muito com tribunais superiores aqui. Antigamente você ia despachar um processo e falar com o assessor, com o ministro, com o desembargador, enfim. E o processo era posto na mesa. Então você manuseava, dizia, doutor, eu tenho aqui uma perícia, eu tenho aqui uma peça, eu tenho aqui uma foto que indica o que eu estou aqui arguindo. Você abria, você mostrava isso. Isso facilitava bastante a vida daquele advogado que estava ali fazendo um auricular, né? Hoje em dia, com o processo eletrônico, você chega, o cara fica olhando para você fica olhando para ele e tal. Mas aí eu acho que vieram os tablets, né? Por isso essa guerra que nós temos, e as comissões vêm falando isso, que os sistemas de processo eletrônico precisam trabalhar e rodar nos sistemas de tablets, smartphones, enfim, o que for necessário para facilitar esse cotidiano do advogado, de manusear os autos na frente do magistrado.